Olá, gente. Muito legal estar aqui com vocês novamente nesse nosso Falando em Português. Veja só, pessoal, seguinte, normalmente quando nós gravamos aqui esse quadro, né, Falando em Português, a gente atende às questões de candidatos, né, nossos alunos. Então, normalmente, dificilmente a gente vai produzir um Falando em Português que não seja um assunto relevante de concurso ou que não seja uma dúvida, né? E você sabe perfeitamente que os candidatos têm muitas dúvidas. Eu vou trazer um Falando em Português aqui para vocês, ó, que é a função da palavra que foi uma sugestão de alguns alunos, né? Não só um, mas mais de um. E, inclusive, trazendo uma questão que é uma questão da prova da Polícia Civil, realizada pela VUNESP, agora recentemente nesse último concurso, a prova de investigador de polícia. Então, alguns candidatos nos mandaram aqui, professor, como é que eu faço para resolver esse tipo de questão de uma forma mais rápida, né? Para que eu não perca tanto tempo assim. Bom, é o seguinte, gente, normalmente a gente trabalha, eu costumo trabalhar com palavra-chave, para você fazer uma questão que não seja dissertativa, mas que seja uma questão alternativa, como é o caso da VUNESP. Alternativas A, B, C, D e E, a gente trabalha com palavra-chave. Palavra-chave é fundamental para isso. Se bem que numa questão dissertativa também, como na segunda fase do concurso da Polícia Civil, também nós trabalhamos com palavra-chave. Muito bem. Então, vamos abrir a tela aqui para você e a gente vai fazer isso agora, tá? Esse primeiro que aparece aí, né, lá no verso, né, ou no trecho, né? Achei que os olhos eram muito mais velhos e assim por diante. Bom, gente, é o seguinte, ó, quer ver? Vamos dar uma chegadinha até a lousa aqui para eu dar uma dica para vocês. Como a palavra que, ela tem algumas funções, né, para ser mais exato, se você pegar uma gramática completinha, você vai ver que a palavra que, ela tem 20 funções diferentes. Puxa, professor, 20 funções. Tá, mas vamos ver as mais importantes, as que interessam mais. Quando aparece uma palavra que, né, nesse caso, por exemplo, ó, a frase era isso aqui, ó. Achei, ó, achei. Pergunta para esse verbo aí, achei o quê? A pergunta que você faz, ó. Então eu faço a pergunta, se eu chegar para você e falar assim, gente, achei, vocês vão falar para mim o quê? Não é a pergunta que você faz? Então, olha que interessante. Quando você faz a pergunta a esse verbo que está na oração anterior e a resposta aparece a palavra que, aí sabe o que você faz com ela? Você olha para ela e fala assim, que você tem função de conjunção integrante. Aí você vem aqui, ó, palavrinha-chave aqui, conjunção integrante. Vou mudar de cor aqui, ó. Conjunção integrante. Olha lá, integrante. Esse é o nome dessa palavra aqui, ó. Bom, o que faz uma conjunção integrante? Aí você decora, ó, toda conjunção integrante, que ou se. A gente tem essas duas conjunções integrantes. A função da conjunção integrante é introduzir uma oração subordinada substantiva. Aí não importa se ela é objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, isso não vai importar agora. Então decora o seguinte, ó, quer ver? Só de falar para você, você já vai identificar. Por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, ó, é provável. O que você me pergunta? O quê, né? Aí aparece um quê. Você olha para esse quê e fala assim, ó, conjunção integrante. Tem uma oração subordinada substantiva aí, né? Quer ver? Ó, se eu chegar para vocês e falar assim, ó, os alunos pediram. Você vai perguntar o quê? Ó, mas eles pediram o quê, professor? Aí vem um quê na frase. Os alunos pediram que a prova fosse adiada. Apareceu um quê? Eu perguntei para o verbo da oração anterior, ele me respondeu com esse quê, é uma conjunção integrante, certo? Ó, os alunos precisam. Aí você vai me perguntar, né? Imagina eu chegando para você e falando assim, pessoal, os alunos precisam. O que você me pergunta? Mas, professor, precisam de quê? Você viu que você pôs o quê? Aí apareceu esse que na frase, conjunção integrante, oração subordinada substantiva, né? O povo tem necessidade. Então imagina eu chegando para você, ó, vou perguntar para você, ó, o povo tem necessidade. Você vai me perguntar de quê, não vai? Mas professor, o povo tem necessidade de quê? Aí vem o complemento. O povo, né, tem necessidade de que haja paz. Ó, de que haja paz. Apareceu um que? Conjunção integrante. Fechou, gente? Olha que fácil. Vai para o verbo da oração principal, pergunta o que para ele. Se a resposta for o que, ele é uma conjunção integrante, né?
Então, ó, achei. Achei o quê? Ah, o que eu achei? É a pergunta que eu faço. Aí aparece na frase, conjunção integrante. Quer ver? Volta para o slide, ó. Volta para o slide. Olha lá a questão, ó. Achei que os olhos eram muito mais velhos. Achei o quê? Achei o quê? Aparece o quê? Conjunção integrante, certo? Aí, na continuidade, quando aparece assim, ó. Vou abrir a tela aqui para você ficar melhor, ó. Achei que os olhos eram muito mais velhos que o resto do corpo. Esse que, gente, aí eu já não posso avaliar sozinho, tenho que olhar o contexto. Presta atenção no contexto. Achei que os olhos eram mais velhos que. Ó, mais que. Olha essa combinação. Bom, professor, mas ele não destacou mais, né, ou muito mais. Mas é justamente para a gente fazer essa interpretação, né? Ele é mais alto que você, né? Professor, eu posso colocar um do que aí? Pode sim. Quer ver? Vamos para a lousa. Vamos para a lousa de novo, ó. Vamos para a lousa de novo. Aqui, ó. Ó, vamos fazer essa frasezinha aí para você entender, ó. Ó. Ele, olha lá, ó. Ele é mais alto. Olha só como você vai perceber nitidamente a questão na interpretação, você vai perceber que tem uma comparação aqui, ó. Ele é mais alto, aí eu vou usar duas formas que a gramática permite, ó. Duas formas que a gramática permite. Ele é mais alto que ou do que, tá certo? Ó? Então, para efeitos de comparação, quando a gente usa o que, com mais ou menos, né? Ele é muito mais, ele é muito menos, ele é menos ou ele é mais que ou do que. Então, por exemplo, esta questão é mais fácil do que andar de bicicleta, por exemplo. Essa questão é mais simples do que andar de skate, por exemplo, né? Então, olha lá, ó. Ele é mais alto que você, ou ele é mais alto do que você. Então, o que interessa para a gente é a função dessa palavra que, não é? Aqui, ó. Então, nesse caso, essa palavra que, dentro de um contexto, eu vou até sair aqui para você olhar o texto, ó. Dentro de um contexto, ó, ele é mais alto que ou do que você. A gente tem aqui nitidamente uma questão de comparação, tá vendo? Então, às vezes, gente, na gramática, não tem mágica, né? Não existe uma mágica. Ah, eu vou aplicar isso, vai dar certo. Às vezes você tem que olhar o contexto. Mas você tem que saber o seguinte, falar, olha, peraí, a palavra que, ela tem algumas funções na gramática. Uma delas é a conjunção integrante. Peraí, como é que eu faço para encontrar essa conjunção integrante? Vamos voltar lá para o nosso texto. Vem para cá, ó. Então, olha lá. Como é que eu faço para encontrar essa conjunção integrante? Aí vem a técnica. Vai para a oração anterior e pergunta para o verbo. Olha o caso do que aí primeiro. Achei. Achei o quê? A resposta é o quê? Conjunção integrante. Aí você vai para o próximo. Pô, essa palavra aqui também pode ter um sentido de comparação, por exemplo. Veja, como é que eu vou saber que tem sentido de comparação? Olha o contexto, vai aparecer o mais, o menos, muito menos, e você vai entender pela contextualidade, né? Então, como a palavra aqui tem mais de uma função, a gente tem que utilizar essas técnicas aí. Então, resposta da questão aí, letra C. Vamos ver por quê. Então, no primeiro caso, a palavra que é uma conjunção integrante. E o que faz uma conjunção integrante? Ela não é o caso da questão aí, tá? Ela não está perguntando que palavra que é essa, mas ele está perguntando sobre a oração. Então, uma coisa segue a outra. Então, o que faz uma palavra que quando ela tiver função de conjunção integrante? Ela vai introduzir essa oração que você está vendo aí, oração subordinada substantiva. E quando a gente tem uma palavra que dentro de um contexto traz uma questão de comparação. Então, ela está introduzindo uma oração subordinada adverbial, comparação ou comparativa, tanto faz. Percebeu? Primeiro a palavra que identificou pelo contexto, usando essa técnica. Aí você associa ao nome dela, né, dessa técnica. Então, como tem mais de uma função, a gente tem que fazer isso. E vê só, deixa eu voltar aqui à lousa aqui, que eu quero te mostrar uma outra coisa que não está nessa questão, mas eu vou aproveitar aqui, porque é muito questionado em prova de concurso. Né? Por exemplo, a palavra que,
a palavra que quando ela tem função de pronome relativo. Então, por exemplo, se eu escrevo assim, ó, se eu escrever assim, ó, eu até mostro isso muito para os candidatos. Então, coloco dessa forma aqui, ó. Comprei, olha o contexto, ó. Comprei o livro. Aí eu vou fazer um negocinho errado aqui, hein? Tá errado o que eu vou fazer, mas eu vou explicar. Que você gostou. Ok? Apareceu um que aqui. Eu sempre mostro para o candidato o seguinte. Eu preciso saber uma das funções do que, além dessas que vocês viram na questão, que é a conjunção integrante, que introduz uma oração subordinada substantiva, e a palavra que como comparação dentro do contexto, mais que, muito mais que, menos que. Né? Agora, essa palavra que, ela também pode ter função de pronome relativo, que cai bastante em prova de concurso isso. Como é que eu vou saber que ela tem essa função? O que eu vou fazer? Ó? Eu vou para antes dessa palavra que. Ah, professor, essa frase está errada, eu já decorei isso aí, já estudei. Eu sei, por isso que eu avisei que ela está errada. Mas tem muita gente que ainda não sabe disso, eu preciso deixar todo mundo igual aqui, ó. Então eu tenho antes dessa palavra que um cara chamado substantivo, é um nome. Ó, tá aqui então, vamos colocar aqui, ó. Então tá aqui um substantivo. A palavra que, quando tem função de pronome relativo, ela retoma um substantivo que está anteposto, como se ela colocasse o substantivo aqui dentro. Quando a gente tem essa característica, estou falando em prova de concurso, obviamente, você tem que tomar cuidado com o verbo que estiver depois dessa palavra que. Aí, para você ter certeza de que essa palavra que realmente é um pronome relativo, você vai pegar esse substantivo aqui, ó, olhar para ele, vai ver que ele é masculino singular, e você vai trocar esse que por o qual. Então, ó, comprei o livro, o qual você gostou. Então, de fato, é um pronome relativo. Aí, o que eu faço? Vou para o verbo pós-posto. Aí eu vou reconhecer a regência desse verbo. Ou a transitividade dele, se ele precisa de um complemento com ou sem preposição. Então você sabe, obviamente, que o verbo gostar exige um complemento por preposição de. Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Esta preposição, obrigatoriamente, deverá aparecer antes do que. E se eu trocar por qual, ela deve aparecer antes do qual. E se eu transformar o que no qual, a preposição de vai somar o artigo o e vai virar do, né? Do qual. Então, resumindo, agora está correto, ó. Agora está correto. Vamos ler aqui junto, ó. Comprei o livro de que você gostou ou comprei o livro do qual você gostou. Então, esse que, assim como esse qual, ele tem função de pronome relativo. Claro, gente, não tem nada a ver com aquela questão, hein? Aquela questão envolve a conjunção integrante e a conjunção comparativa. Aqui é um pronome relativo. Mas eu aproveitei essa questão, né, para mostrar para vocês também o pronome relativo, a função do que, a palavra que com função de pronome relativo, porque também é muito questionado em provas. E tem a ver com regência. Normalmente nas provas de concurso, quando eles colocam a palavra que, porque querem saber alguma coisa relacionada, quando for pronome relativo, relacionada à regência. E a gente tem que sempre correr para o verbo pós-posto. Volta para o slide. Matou aí então, gente? Deu para entender? Palavra que, com função de conjunção integrante, eu faço a perguntinha para o verbo. Olha lá, achei o quê? Palavra que, com função de comparação, eu vejo um contexto e vejo essa situação de comparação, no meu caso aí. E lá na lousa para você, a palavra que, quando tem um substantivo anteposto, a gente pode trocar por qual e seus variantes. Então, eu tenho certeza absoluta que aquele que você está vendo redondinho aqui, ó, esse que aqui, ó, tá vendo aqui, ó, ele é um pronome relativo. Legal? Obrigado pela sua atenção. Em breve, mais falando em português ou falando a nossa língua portuguesa aqui com vocês. Legal? Grande abraço aí, bons estudos, tamo junto.